Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje cheia de novidades, estúdio novo, visual novo e hoje nós vamos iniciar a construção do nosso Instagram, tá? Então a gente vai desenvolver uma versão simples aí, uma versão antiga do Instagram, quando o Instagram era só voltado para fotografia, com aqueles filtros de efeito, beleza? Então, bora lá para a aula começar do zerinho, instalando o Python, montando todo o ambiente, tá certo? Vamos começar aqui o nosso projeto aqui, reconstruindo aí o Instagram, né, utilizando o Python, Django. Primeiro, porque Python e Django, né? A grande verdade é que até hoje o Instagram ainda é executado em cima dessas grandes plataformas, né? Tanto o Python quanto o Django. Django é ali, relembrando, um framework web para o desenvolvimento de aplicações escrito em Python, tá? Então, o Django é escrito em Python. Python é a linguagem de programação e o Django seria aí um framework, né, de desenvolvimento web, ou seja, um conjunto de bibliotecas, de funções prontas que a gente vai utilizar normalmente na web. Para a gente iniciar aqui no Windows 10, então, vamos supor que eu estou começando aqui com o Windows 10, né? Acabei de formatar, só configurei Drive, aquelas coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é abrir a loja da Microsoft, tá? Então, a Microsoft Store. Então, eu estou com a loja aberta aqui e a gente vai precisar basicamente instalar dois programas, tá? O primeiro é o Terminal, tá? Windows Terminal. Esse terminal é um novo terminal do Windows, não é um requisito obrigatório, tá? Mas ele traz várias características legais. A Microsoft realmente tem procurado ser mais amigável com os desenvolvedores, tem várias soluções aí interessantes, né? Inclusive, a gente consegue agora linkar um kernel, digamos assim, do Linux dentro do próprio Windows aqui, com a camada de virtualização super leve, sem ter que fazer muita complicação. Então, até recomendo quem realmente quiser um ambiente, digamos, de desenvolvimento completo para Windows, pode acabar utilizando o WSL, tá? Então, a gente pode instalar aqui, né? Eu já instalei ele, né? Então, na verdade, eu configurei aqui os drives e outras coisinhas, tá? Mas, então, é só clicar em instalar, não tem nenhum segredo, tá, gente? É outro programa que a gente pode pesquisar aqui, a gente pode iniciar logo aqui o terminal, é o Python, né? A nossa linguagem de programação. E a partir do momento que a gente digita aqui Python no terminal, ó, do Windows, né? Então, ele já identifica que a gente quer, na verdade, executar o Python, vai verificar que ele não está instalado, ele já vai abrir a loja para a gente, no jeito, só para a gente instalar aqui o Python, tá? Então, como eu disse, isso é mais uma atenção que a Microsoft tem dado atenção aí, né, aos desenvolvedores, que não pode se esquecer que Python é hoje uma das linguagens de programações mais utilizadas no mundo, então muito interessante eles facilitarem, né, esse contato com a linguagem. O Python ele está, digamos assim, quebrando as barreiras, gente, quando a gente fala de linguagem de programação, né? Está sendo muito utilizado em vários outros mercados, mercado financeiro, mercado de biomedicina, mercado de pessoal da estatística, análise de dados, aprendizado de máquina. Então, realmente está com um ecossistema muito rico que está fugindo, seja da questão de desenvolvimento de aplicativos, né, desenvolvimento web, tem hoje basicamente solução em tudo em Python. Claro que gosto muito de lembrar isso, nem todas essas soluções são completamente, gente, Python, né? Muitas vezes só tem uma camadinha de Python, mas na verdade é um Python chamando, na verdade, um código em C, C++, em Fortran, ou seja, tá? Enfim. Mas realmente são essas camadas que criam facilidades que ao invés de a gente, enquanto usuário, né, passar ali horas configurando, ajeitando, montando um ambiente, você instala ali o Python, instala uma biblioteca e a biblioteca meio que já configura tudo, já deixa tudo isso verificado. A ver se qual é o sistema operacional que a gente está utilizando, se é de 32 bits, se é de 64 bits, se é arquitetura x86, x86-64, se é ARM, enfim, né, já configura tudo ali, já baixa o que a gente realmente precisa para a gente poder brincar, interagir com aquela ferramenta. Tá? Então, acredito que por conta dessas facilidades que o Python traz, ele está sendo aí muito utilizado, né? E é como se fosse um efeito de bola de neve, né? Então,
quanto mais ele é utilizado, mais gente está chegando, mais gente está criando ferramentas, soluções, mais gente está deixando esse ecossistema ainda mais rico, mais mais fácil ainda, né? Então, é uma via aí de muito ganho para o Python nesse sentido, certo? Então, está terminando aqui de instalar, né? Está baixando aí. Vou aqui instalar mais um pouquinho. Se demorar demais na edição do vídeo, eu dou uma acelerada, beleza? Então, ele já terminou de baixar, né? Então, agora, de fato, ele está instalando, né? Falando um pouquinho do projeto, gente, a gente vai começar com um projeto bem simples, tá? Basicamente uma interface web, né? Onde o Instagram, onde a gente vai poder ver, digamos, o feed, né? As pessoas que a gente segue, todas as publicações, aquela parte, digamos, de descobrir, né? Do Instagram. A gente vai poder ter a parte também de upload, digamos assim, de imagem, onde a gente vai enviar uma imagem, a gente vai escolher o filtro dela, né? E vai ser salvo essa imagem. E aí a minha ideia é começar sempre de uma maneira mais simples possível, para a gente ir entendendo e incrementando, deixando as coisas mais interessantes na medida que o tempo for passando. Falando um pouquinho mais sobre os filtros, gente, do Instagram, a gente vai utilizar uma ferramenta já pronta, que já tem todos os filtros que o Instagram, digamos, disponibiliza, pelo menos os mais utilizados. E a gente não deve se esquecer que esses filtros, eles não são apenas alterações, gente, em parâmetros de uma imagem, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem até um site bem interessante, cssfilters.com, tá? Que ele vai ter aqui, digamos, a gente pode escolher aqui algum filtro, digamos, lá do Instagram, a gente vê exatamente o que é que altera, né? A gente pode, inclusive, limpar aqui todos eles. Essa seria a imagem, digamos assim, né? Original, tá? Então, o contraste está em 100%, o brilho está em 100%, a saturação está em 100%. E aí aqui tem algumas opções de cor que a gente pode modificar, né? Escala de preto e branco, né? Escala de cinza, escala de cor, enfim, certo? Então, a gente vê que cada um desses filtros, eles alteram aqui alguns parâmetros, tá certo? Então, ó, o Inkwell aqui, ele eleva, né, a taxa de grayscale aqui para 100%, né? Então, esses filtros aqui, ele inclusive tem aqui nesse site um código que diz exatamente como a gente poderia aplicar esses filtros através de CSS, tá? Mas para a gente não ter que precisar copiar cada um desses filtros aqui e ver esses parâmetros, né? A gente já existe uma bibliotequinha chamada CSS-Gram que faz exatamente isso, tá certo? Então a gente tem exatamente uma foto, né, que não está sem nenhum filtro, e quando a gente aplica essas classes de CSS, ele já coloca aí o filtro automaticamente, tá? Quando a gente passa aqui em cima, bota a imagem original, quando a gente tira aqui, né, um efeitinho aqui já no ponto, só para a gente utilizar, baixar isso, tá? Então é assim que a gente vai colocar esses efeitos nas imagens, tá? Claro que o Instagram muito provavelmente não faz isso, tá? Acredito, principalmente no começo, ele realmente recebia a imagem, né? Aplicavam, faziam essas alterações na imagem e salvava a imagem já, digamos assim, para não ficar fazendo esse processamento toda vez, tá? Essa ideia aqui é realmente mostrar apenas uma possibilidade, tá? O Instagram também não criou, gente, esses filtros do nada, né? Muitos desses filtros não deixam de ser, digamos, efeitos físicos que a gente tinha nas câmeras de antigamente, seja pelo tipo da lente, seja pelo filme, né, que era o que era utilizado para capturar as imagens, seja sobre o papel que era impresso essas imagens, né, então era revelado as imagens, né. Então, dependendo dessas características físicas que já existiam, né, do tipo do papel, qual produto foi utilizado, já dava meio que esses efeitos. E o pessoal do Instagram, digamos assim, só pegou esses parâmetros e deu nomes bonitinhos, tá? Não estou aqui também querendo desmerecendo ele, tá? Um projeto muito bacana. O Instagram realmente foi um sucesso, né? Foi um boom desde o seu lançamento. Né? Bom, gente, está aqui, ó, o Python já está instalado, tá? Para a gente ver realmente, né? A gente vai voltar aqui de novo no terminal e digitar Python -v, que esse V aqui é maiúsculo, tá? Para a gente ver qual a versão do Python a gente está rodando. Então, ele está rodando aqui a versão 3.9.9. Então, gente, vou aqui aumentar a fonte com o atalho Ctrl+, tá? Fica melhor para vocês visualizarem. E ao invés que a gente instala aqui o Python pela loja da própria Microsoft, já está tudo configurado. Percebe que o Python já está sendo encontrado aqui no path, né? A gente nem precisou, digamos, recarregar o nosso terminal.
E a gente já tem aqui também o pip, né? Pip-v, já consegue, inclusive, ver que o pip está instalado aí tudo certinho. Aí, e com isso a gente já consegue instalar o Django, né? Então, para a gente instalar o Django, pip install Django, certo? Então, vamos esperar agora só o Django ser baixado, instalado e configurado dentro do nosso Windows, tá? Uma das coisas que eu acho mais legal do Django, gente, é exatamente isso daqui, ó. O Django basicamente é uma biblioteca de Python que dá um monte de suporte para um monte de coisas. Tem muito código ali implementado e ele só tem apenas 7.9 megas. Se a gente pega alguns outros frameworks, né, vocês vão ver que esse número cresce disparadamente. E outra coisa legal é que o Django tem pouquíssimas dependências, né? Então o Django só depende do SQL parser, desse ASGIREF, que é implementado pelo próprio Django, né? Então você tem uma garantia que se sai uma versão nova do Django, vai sair também uma versão compatível, uma versão nova do ASGIREF, tá? E o PyTZ. Então basicamente é como se o Django só tivesse duas dependências, tá? O SQL parser e o PyTZ. Ou seja, duas dependências externas, né? Porque a outra é meio que controlada por eles, tá certo? Beleza, gente. Então aqui, ó, Django instalado, né? Então versão 3.2.9. Vamos aumentar novamente aqui a fonte, belezinha. Então para a gente começar o nosso projeto aqui, a gente vai vir. Então para a gente criar agora o nosso projeto Django, a gente só precisa saber qual é a parte que a gente está, né? Então estou aqui, por exemplo, dentro da parte do Luciano, que está dentro da parte users, que está dentro de C2 pontos, né? Ou seja, a parte padrão do meu usuário. Então eu poderia ou colocar esse projeto na área de trabalho, ou em outra pasta, ou criar aqui mesmo, tá? Então vou criar aqui mesmo para facilitar. A gente vai fazer através desse comando, ó. Python-m, esse "-m" é para a gente carregar um módulo, ou seja, exatamente uma biblioteca do Python, que eu vou dizer, chamar ela de Django, tá certo? Então, Python-m Django, se a gente apertar Enter aqui, a gente já vai ter, por exemplo, todos os comandos que o Django disponibiliza aqui para a gente, tá? Então, sempre que eu quiser acessar alguma biblioteca do Python, tá? Eu posso fazer através desse Python-m e o nome da biblioteca. Isso seria, digamos, uma abreviação de quando a gente faz o Django admin, né? Enfim, tá certo? Então é só para a gente não ter problema aqui, todo mundo conseguir configurar e criar os seus projetinhos sem nenhum problema, tá? Então, mesma coisa o pip, tá? O pip não deixa de ser uma biblioteca, então eu posso tanto chamar ele como pip, né? Por exemplo, posso pegar a versão dele, né? Através do pip-v, como eu posso também fazer, né? Python -m pip-v. Eu ver que a saída vai ser exatamente a mesma, certo? Então a gente vai agora criar o nosso projeto Django, tá? Então Python -m Django, vamos ver aqui quais as opções que a gente tem. Então a gente vai primeiro criar o nosso projeto Django através do comando aqui, né? Start Project, tá? Então se lembre que um projeto Django ele é composto por várias apps Django, tá? Então a gente vai aqui, ó, Python -m Django Start Project. A gente tem que dar o nome desse nosso projeto, então eu vou chamar ele de Minigram, tá? Seria, digamos, um Instagram pequeno, tá? Poderia ser Oldgram também, né? Instagram das antigas. Beleza, depois a gente vai entrar então aqui dentro do nosso Minigram, na parte de Minigram, com o comando cd. Se a gente listar aqui, né, a gente já tem aqui algumas coisas, inclusive o arquivo, né, manage.py, que a gente pode executar ele através do Python manage.py. E a gente vai ter aquelas opções de poder startar, né, iniciar uma nova app, poder rodar o nosso servidor, né? Então, por exemplo, através do comando run server. Primeira inicialização, ele deve pedir aqui uma autorização do Windows, né? Questão do firewall, que ele vai estar rodando na porta 8000, que é o padrão do Django, né? Então, talvez pode aparecer uma confirmação de firewall. Se a gente clicar aqui agora nesse endereço, deixa eu ver se
Ele vai mostrar exatamente que o Python e o Django foram instalados, né, com sucesso, e a gente está vendo isso porque a flag debug está habilitada, né, tá como verdadeiro. A gente pode abrir aqui também o Visual Studio Code. Eu vou parar aqui o servidor com o atalho Ctrl C. Então, vamos terminar aqui Ctrl C. E vamos abrir aqui o code aqui nessa pasta, tá? O ponto aqui exatamente dessa pasta. Bom, navegando aqui na estrutura de diretórios do nosso projeto, a gente só tem uma pasta chamada Midingram, que é exatamente a pasta do nosso próprio projeto, né? Sendo que aqui a gente tem alguns arquivos, né? O arquivo de configuração do Django, tá certo? Eu abri aqui o Visual Studio Code, né? Com o arquivo Python, ele já pergunta se a gente quer instalar as recomendações, as extensões recomendadas, né? Para Python. Sim, então a gente vai aqui instalar. Beleza? Então tá baixando aí, instalando. Enquanto ele vai instalando, a gente vai navegando aqui na estrutura do nosso projeto, tá? A gente tem um arquivo de URLs, ou seja, toda a nossa aplicação web, tudo começa a partir exatamente de uma URL, né? Quando a gente digita google.com apenas, né? A gente, na verdade, está acessando a URL barra, né? Ou o index, digamos, ou o principal, né? Ou o caminho raiz, né? Muito semelhante com aquela ideia de raiz, né? Da estrutura de diretórios, por exemplo, de um sistema de arquivos, seja do Linux, né? Seja do Windows, né? Quando a gente acessa C2 ponto, né? A gente está acessando a raiz daquele dispositivo, tá? Então, essa barra seria exatamente também a nossa raiz aqui, no caso do nosso projeto web, tá? Então, todas as URLs, tudo que a gente inicia um projeto web vai ser através desse arquivo de URL, onde a gente vai fazer exatamente esse mapeamento. Olha, quando acessar nessa URL, chama determinada função, beleza? A gente tem aqui o arquivo tanto WFGI como o ASGI, que são formas como a gente configura um projeto Django Web. A gente não precisa entrar muito nisso daqui, mas só se lembre que o WSGI e o ASGI são um protocolo, digamos, que fazem a comunicação entre o servidor web, que recebe as requisições de fato, e o próprio Python, tá certo? Então, quando a gente faz aqui o run server no terminal, tá? Então, quando a gente faz aqui o run server, é como se dentro do próprio Django tem ali um servidor web completo para receber essas requisições HTTP e encaminhar isso para o Python, que o Python consiga processar essas requisições, tá? Então, esse servidor é um servidor que ele só deve ser utilizado em modo de desenvolvimento, né? Isso não é para a gente utilizar isso em produção, porque a ideia dele não é ser em nenhum momento performático, aguentar muita requisição, tá? É realmente ser apenas um servidor para a gente poder desenvolver e ver o que é está acontecendo durante o desenvolvimento da nossa aplicação. Beleza? Então, vamos mais uma vez aqui parar esse nosso servidor e vamos iniciar aqui uma nova app, tá? Então, python.manager. Então, Python manager.py start app. A gente precisa dar um nome para essa app, né? Então ele vai dar um erro aí. Então a gente vai agora criar a nossa app através desse comando, né? Start app. E como essa ideia de app é muito interessante, gente, quando a gente sabe bem o que é que a gente quer fazer, tá? Então como nós estamos iniciando o nosso projeto, eu vou começar com a primeira app aqui, vou chamar ela de core, ou de principal, ou de main, tá? A gente vai primeiro colocar tudo lá nela e quando o nosso projeto crescer, a gente vai de fato ir organizando as coisas, tá? A gente poderia também organizar essas apps através de funcionalidades do Instagram, tá? Então, por exemplo, vamos começar primeiro com a app de publicação de fotos, seria isso, né? Então, o nome da app seria Publish, por exemplo, em inglês, tá? Pode ser, ou como eu disse também, pode ser esse core sem nenhum problema, tá certo?
Então, eu vou começar aqui com o Core mesmo, que é um nome mais genérico. Tá? E à medida que a gente for crescendo o nosso código, a gente vai organizando melhor essas nossas apps. Eu percebo que eu fiz isso dentro, gente, da parte do nosso projeto, do Minigram. Né? Então, aqui, se a gente for ver aqui agora, dentro do nosso projeto, a gente vai ter aquela pasta Minigram, que vai ter as configurações gerais do projeto, e vai ter agora também a pasta Core. Né? Esse db.sqlite3 é exatamente o nosso banco de dados, que inicialmente está aqui utilizando o SQLite. Tá? Então, ele terminou aqui de instalar as extensões do Python. Eu vou pedir para ele atualizar o nosso editor. Então, para ele atualizar na versão mais recente do Visual Studio Code, né? Ele fez aí um upload, como também para ele trazer o nosso projeto já com a extensão do Python carregada. O Visual Studio Code agora está com essa funcionalidade perguntando se a gente realmente confia no código que está dentro desse diretório, tá? Porque como a partir daqui a gente vai agora rodar uma série de coisas, o próprio Visual Studio Code vai executar muito desses códigos, né? Então ele pergunta se a gente realmente confia, né? E obviamente que a gente confia porque, né, esse projeto foi criado pela gente, tá? Então isso aqui é para evitar que você baixe um projeto da internet e que esse projeto acabe comprometendo, né, a segurança das suas informações, dos seus dados ou do seu próprio computador. Tá? Então sim, eu confio. Tá? E vamos lá. Então aqui no arquivo core